enterrar maldições hereditárias, eu preciso novamente falar o que diz o versículo de número 5 do mesmo capítulo, principalmente a parte B, que diz que Deus é um Deus zeloso, que visita o pecado dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. E maldição na vida sentimental é um direito de herança maligna que o ser humano herda dos seus antepassados. Para ser bem preciso, se os seus familiares, os seus antepassados, os seus bisavós, os seus avós, os seus pais tiveram má sorte na vida sentimental, com certeza você terá um índice desta forma. E não importa se você é crente, meu irmão, porque como já falamos, o que vai trazer o benefício de você ser evangélico e ter um casamento abençoado, uma vida sentimental ou conjugal abençoado, não é apenas aceitar Jesus, é viver na prática da palavra de Deus. É por isso que tem crente que casa 2, 3, 4, 5 vezes, vira um samaritano ou uma samaritana e não consegue ser realizado na vida sentimental, sendo crente. O problema não é a fé, o problema não é a igreja, o problema não é Jesus, o problema não é que o Calvário, o sacrifício de Jesus não foi válido, ele continua sendo válido. O problema é que essa pessoa aceitou a Jesus, veio para a igreja, mas não abandonou a antiga maneira de viver. Quando assim alguém faz, mesmo estando dentro da igreja, ele passa a ter uma vida sentimental amarrada, se for solteiro. Ele passa a ter uma vida conjugal amarrada, se for casado. O que define a sua libertação é você não viver na prática dos pecados dos seus antepassados. Amém, amados? Todos entenderam? Diga graças a Deus. Amém? Nós vamos ler agora Levítico capítulo 20. Levíticos, o capítulo de número 20, para nós termos o entendimento bem aguçado desta lei criada por Deus para o ser humano. Aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 10, aos que creem e encontraram, digo amém. Está escrito: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e quem? E a adúltera. Aqui nós vemos o salário do pecado. Aliás, nós vemos aqui o pecado, mais uma vez, sendo detalhado por Deus, a mesma coisa, a mesma lei. Aqui Moisés está apenas detalhando a quebra de aliança, o pecado que é não adulterarás, e ele está qualificando o salário para este tipo de pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, se você puder abrir, faça. O texto escrito pelo apóstolo Paulo nas suas cartas paulinas vai dizer que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito dado por Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a vida eterna. Então nós entendemos que desde a antiga aliança até a nova aliança, mediante o sangue de Jesus, há salários de pecado. Ninguém peca e fica por isso não, irmãos. A palavra de Deus diz também na boca do apóstolo Pedro, que Deus não poupou nem aos anjos que pecaram. Outrora, poderia ele poupar, ou designar, ou deixar de assalariar o pecado do homem. Ele não poupou aos anjos que pecaram. Assim também, ele não poupa, irmãos, se o ser humano não se arrepender de todo o coração. Nossos pecados só são aniquilados se houver realmente um arrependimento de coração e uma mudança. Se não houver o arrependimento e mudança, nós estamos à mercê de maldições hereditárias. E como estamos falando de vida sentimental, nós estamos vendo aqui o pecado e o salário daquele que peca. Amém? Eu quero reler com você a parte B, que diz: havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Amém? Deixa eu explicar para você, olha para cá. Na antiga aliança, quando o homem e uma mulher, eles cometiam esse ato, os juízes de Israel, os reis de Israel, tá?
Aqui, mediante esse texto que a gente está lendo, não tinha reis ainda. Mas os líderes de Israel, os sacerdotes que lideravam o povo, ele juntava todo o conselho de Jerusalém de Israel. Pegava o homem, pegava a mulher, levavam diante da população de Jerusalém. E cada um pegava uma pedra na sua mão e eles matavam o homem e a mulher a pedradas. Para enfatizar, nus. Aquilo que eles fizeram em segredo, a nação de Israel e o próprio Deus de Israel fazia diante da luz do sol com os mesmos. Amém? Um relato para você ver esse fator acontecendo na graça, depois de Cristo, ou mediante a vida de Jesus na terra, é João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Quando a palavra vai dizer que os fariseus da época pegaram a mulher que foi apanhada em adultério, levaram até Jesus e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A lei manda matar. Tu, porém, o que dizes? Fica provado o pecado e o salário do seu pecado. Amém? Quando o ser humano comete esse ato, irmão, sendo ele casado ou solteiro, jovem ou velho, gaga ou não, tá? Pode ser o louco ou não, quando ele comete esse tipo de pecado, ele está jogando fora uma oportunidade de ter uma vida sentimental e uma vida conjugal abençoada. Ele quebra um princípio de Deus, e esse quebrar de princípio de Deus lhe abre portas, ele dá legalidade para que um anjo caído, um espírito imundo, atue na vida dessa pessoa. Nós falamos aqui no domingo, e eu vou falar novamente, o espírito imundo que atua nesta área da vida do ser humano é o espírito chamado pombagira. Aonde há essa prática, aonde há o atolar, vamos dizer assim, falando em grau de iniquidade, aonde há esse pecado praticado excessivamente, há a presença desse demônio. O ser humano acha que ele está satisfazendo a sua vontade, mas saiba você que você não está fazendo a sua, você está realizando a vontade de um demônio por meio da sua vida. Lembrai-vos que nós falamos aqui, que o próprio Jesus disse que aquele que de tal eu sou vencido, eu me torno escravo. Nós falamos de 1 João capítulo 3, versículo de número 8, a parte A, onde a palavra vai dizer que todos aqueles que andam na prática do pecado se tornam filhos do diabo. Então eu entendo que quando eu vivo nesta prática, um espírito imundo está se alimentando por meio da minha vida. Alguém crê nisso, irmão? Se você crê ou se você não crê, o problema é seu, essa é a verdade. Tá? Essa é a verdade. E não importa se você é rico ou pobre, gordo ou magro, alto ou baixo, fraco ou forte, essa é a verdade. Tá? E se você não decidir dar um ponto final e mudar, a sua vida vai ser assim para sempre, meu irmão. A sua vida será assim para sempre. Porque isso se chama maldição hereditária. Percebe-se então que a responsabilidade de se eu não ser abençoado não está em Deus, está em quem? Está em nós. Sou eu que decido se eu quero ou eu não quero ser abençoado. Sou eu que decido se eu vou ou não vou ser abençoado. Amém? Eu quero crer que os que estão aqui presentes querem, almejam e desejam ser abençoados. Quantos querem isso? Eu digo amém. As palmas com tua Jesus. Aleluia. Querido, eu vou enfatizar isso aqui para você. Nesta época aqui da antiga aliança que a gente está lendo, era um espetáculo para a nação de Israel. A nação de Israel gostava disso aqui demais. Eu estava fazendo um estudo profundo sobre isso aqui. Quando Israel pegava alguém nesse naipe aqui, nessa prática aqui, Israel ficava em uma aglomeração terrível, irmão. Eles vibravam dentro das ruas de Jerusalém, porque o que eles queriam era matar. O desejo deles era destruir, aniquilar. Era como se fosse uma pessoa infectada com uma doença totalmente maligna, e os médicos desenganavam. Se deixasse aquela pessoa ver, poderia contagiar alguém. Então eles tinham ganância por matar o adúltero e a adúltera. Sim ou não? É igual nos dias de hoje, irmão. É igual nos dias de hoje. Viu o cidadão daquela jeito ali, ou a cidadã daquilo ali, não presta não. Aquilo ali é a pior raça que tem no mundo. Hoje é desse jeito. Continua sendo do mesmo jeito. O problema é o quê? É o salário
que agora está um pouquinho diferente. Sim ou não? Nós vamos a Mateus, abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, aleluia, Mateus capítulo 5, glória a Deus, Mateus capítulo 5, quem encontrou diga amém. A gente vai ler o versículo de número 27. Mateus capítulo 5, verso 27. Está escrito, Jesus agora falando, nós lemos que Deus Pai disse, vamos ver o que o Filho disse. Verso 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vamos ver um pouquinho do salário aí, como se livrar. O que é que Jesus diz aí? Portanto, se o teu olho direito te faz escandalizar, arranca-o, atira fora para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus olhos do que todo o teu corpo ser lançado aonde? No inferno. Amém? Jesus está mostrando a importância que é se preservar a sua vida sentimental. Jesus está mostrando a importância que é você preservar esta área da sua vida. Ele mostra ao povo do seu tempo o que a lei diz, ele faz questão novamente de lembrar, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Ele está dizendo, vocês sabem o que foi dito a vocês na primeira aliança. Não cometam isso. E logo depois ele fala, eu porém vos digo, se olhar para uma mulher, cobiçar em seu coração, é como se você tivesse deitado com ela. É como se você tivesse tido ato sexual com essa pessoa. Aqui Jesus está unificando, está mostrando que o adultério não é apenas um ato como era na lei. Ele está mostrando que o adultério também pode ser psicológico. Amém? Ele está mostrando que o adultério, a quebra da aliança, e também ele é qualificado como adultério, quando um homem ou uma mulher da mente poluída deseja ter alguém que não lhe é seu, psicologicamente. Amém? E ele chama a responsabilidade, falando um pouquinho de psicologia, ele diz, é como se tivesse adulterado com ela, por causa do pensamento. Amém, gente? Você sabe muito bem que o final de toda prática sexual é a satisfação, sim ou não? No pecado psicológico também é a satisfação. É a mesma coisa que você falando um pouquinho de comida, de comer. É a mesma coisa de comer. Se você come um pouquinho, alguém lhe oferece, você diz o quê? Ainda cabe mais um pouco, porque você ainda não está satisfeito. Ou seja, tanto o ato quanto o psicológico, o anseio é o quê? É a satisfação. E tanto um quanto o outro é o quê? Se quebra a aliança. Amém? Se quebra a aliança com quem? Se quebra a aliança com quem, igreja? Com Deus. Com Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, que parece que o povo quer com vergonha um do outro. Olha no caroço do irmão e diga assim, praticando isso, você está quebrando a sua aliança com Deus. Amém? Vou tirar o microfone. Se você não for inteligente para entender isso aqui que eu estou falando, você vai sair daqui da igreja, lá para a porta, lá fora, viver lá fora, e falar que o pastor está ensinando brasileiro aqui, viu? Igual lá em Balsas. Lá em Balsas, eu peguei essa campanha, e o próprio pastor da igreja estava dizendo que o pastor estava ensinando pornografia, dando aula de sexo na igreja. Então nós estamos fazendo isso aqui, viu, irmão? Seja maduro o suficiente para ingerir o que eu estou ensinando aqui para você. Eu estou falando de coisas que se a igreja não ensinar, o diabo lá fora está ensinando até nas escolas. No meu tempo ainda, as escolas ensinavam como se colocar o preservativo e levavam o órgão genital como feito estátuas de escultura ali, irmão. Até hoje é ensinado isso. E a gente, os pais, dizem, é bom meu filho estar aprendendo isso. Seu filho aprende aquilo ali para praticar lá fora no pecado. Nós temos a responsabilidade de ensinar isso aqui para você ter opção de não praticar o que é errado para a sua vida. Amém? Alguém está entendendo isso aí, irmão? Amém. As palmas cultuam a Jesus. Se você ingerir errado essa palavra e sair lá fora falando asneira, que Deus julgue entre mim e você. Tá bom? Nós estamos aqui para botar o diabo para sair da sua vida.
A gente não abriu igreja para ficar com brincadeira, não. A gente quer que você sirva Jesus, seja liberto de verdade. Amém, irmãos? Dando continuidade, deu para nós entendermos aqui? Deu para entendermos o efeito? Olha que efeito maligno que a gente herda. A gente herda uma fragilidade muito carnal, vindo do pecado adâmico, e nós ainda temos as tais maldições hereditárias que podem se enraizar sobre as nossas vidas, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta: quantos estão buscando se libertar aqui de verdade? Quantas, tem alguma mulher aqui dentro que já passou do primeiro e do segundo casamento? Tem alguma mulher aqui que já está no terceiro casamento para lá? Você tem vergonha não, irmão. Pastor, casar de papel nunca, mas já morei junto umas 4 vezes. Levanta a mão se preocupa. Você tem vergonha não? Não precisa ter vergonha, mas está buscando libertação. Uma pessoa, quem mais? Levanta a mão. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Amém? Isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui é coisa séria, irmão. Às vezes as pessoas querem levar isso aqui como algo engraçado, né? Ou não, essa pessoa é ativo demais. Não tem nada a ver com isso. Isso é o quê? Isso são forças espirituais de demônios na vida dessa pessoa. Falando sobre morar junto, sem protocolo de casamento. Agora deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui que não são casados ou são casados e nunca tiveram sorte em relacionamento? Levanta a mão assim. Aí o número começou a aparecer mais, né? Isso aí é o quê? É uma maldição hereditária. E não é de se escandalizar. Pode buscar os índices da sua família. Você vai ver que muita gente da sua família não teve sorte em relacionamento. Nem namoro, nem noivado. Eu conheço pessoas lá em Balsas, quando eu fiz essa campanha, eu preguei para uma mulher que manifestou pombagira feito cão lá dentro da igreja, que só de noivado ela já tinha noivado 3 vezes. E quando chegava perto do casamento, o casamento dava errado. O último agora, e olha que era a pessoa que fazia obra. O último noivado dela, quando faltava 10 dias para ela casar, o namorado estava andando de moto nas avenidas de São Luís, pegaram o camarada de moto, deixaram ele do tamanho de um sapato, o corpo dele carbonizou, a moto não prestou para nada e ela, coitada, entrou em depressão. 10 dias para o casamento. O terceiro noivado que ela tinha, todo homem que noivava com a mulher, o negócio estava errado. E eu conheço mulher que todo homem que casa com ela morre. Conheço mulher assim. Você está entendendo? O que é isso? Maldições hereditárias. Maldições hereditárias. Isso aqui é real, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não. Tem pessoas que, sentimentalmente falando, elas são tão amaldiçoadas que você é até mais ou menos antes de se relacionar com ela. Depois que se relaciona, parece que a tua vida vai pro lodo, igualzinho a dela. E Deus, em Cristo Jesus, Ele veio para libertar o ser humano disso, e mostrar para o ser humano que Deus tem coisa melhor e maior para a vida dele. Amém? Aleluia. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos não aprovados por Deus. Nós falamos aqui do relacionamento de Sansão, nós exemplificamos o primeiro casamento de Davi. Eu quero falar sobre essas alianças que Deus condena. O próprio Deus condena. Nós usamos aqui alguns textos, citei aqui, não mostrei biblicamente, mas hoje eu trouxe um texto para mostrar para a igreja. Eu citei aqui que desde o princípio o homem era tão pecaminoso que ele tinha desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo desde a antiguidade. Quantos lembram que eu citei isso aqui? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Juízes. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Glória a Deus. Juízes capítulo 22. Perdão, 21, irmão. Tem capítulo 22 em Juízes não. Espero que esteja correto esse texto. Só um momento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Perdão, queridos, não é o capítulo 22. Vamos ver Gênesis 19, que fala sobre o mesmo assunto. Vamos a Gênesis. Gênesis 19.
Bom que esse texto já é bem mesmo no início de tudo, e já vai dar para a gente ter uma noção da natureza do homem, como ficou após Adão e Eva comer a tal do fruto proibido. Amém? Gênesis 19, verso 5. Quero ler com você, ouça em nome de Jesus. Diz assim: e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-o fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homem, ou seja, eram virgens. Fora vou-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão e sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Amém? O salário aí foi que os anjos feriram de cegueira os homens. Vou falar no português, que os queriam estuprar, né? Essa é a verdade. Amém? Observe aí, irmão. Isso aqui foi bem no princípio, falando de patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão escolheu ir para a direita, Ló foi para a esquerda, parou em Sodoma e Gomorra. Tendo o Senhor Deus, o pecado de Sodoma e Gomorra ter subido, cheirado mal nas narinas de Deus, Deus se arrependeu tanto da construção daquilo lá que decidiu destruir. Ló estava lá, Abraão intercede a Deus pela vida de Ló e manda esses 2 anjos em forma de homem ir até a casa de Ló. Os homens eram tão pecaminosos, já naquela época, no princípio, que eles vão até a casa de Ló, eles viram quando eles entraram lá, eles pedem a Ló para jogar os anjos para fora, os anjos em forma de homens para fora, porque eles queriam se relacionar sexualmente com eles. Diga misericórdia. Aqui, o Senhor Deus está falando de quem? Ele está falando do homossexualismo. Aqui nós já vemos uma prática que Deus faz o quê? Condena. Isso aqui aos olhos de Deus é aberração. Isso aqui aos olhos de Deus, querido, é podridão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui tem familiares assim na sua família? Você tem familiares assim? Levanta a mão, não precisa ter vergonha não. Eu tenho familiares assim na minha família. Eu tenho familiares assim. Isso é uma maldição. É uma maldição. Tá? É uma maldição. Que hoje, se falar, graças a Deus que a gente ainda temos liberdade de falar nesse assunto, mas se o governo continuar da maneira que está, logo logo a gente vai ser proibido de falar disso aqui. E é um assunto até meio interpretado de maneira errada, porque muitas pessoas que andam nessa prática acham que quando a igreja, pastores pregam sobre isso, eles estão sendo preconceituosos. E isso não tem nada a ver com preconceito. Isso não tem nada a ver com preconceito. Porque se fosse afirmar uma tese de preconceito, quem estaria sendo não era a gente, quem estaria sendo era Deus. E ele não é preconceituoso, pelo contrário, ele é contra sermos, nos acharmos ou tratarmos, ou sermos, nos acharmos melhor ou maior do que alguém. O Senhor Deus, ele abomina, porque isso é contra a criação. Amém? Isso é contra a criação de Deus. E se você vive isso, esses históricos, dentro da sua família, você pode ter certeza que há uma maldição assim. Há uma maldição desta forma dentro da sua descendência. A palavra de Deus diz também em Levíticos, capítulo 18, versículo 20, tá? Também diz em Levítico 18, 22, e não te deitará com homem ou com varão como se fosse mulher,
Porque depravação é. E vice-versa. Mulher com mulher, homem com homem, isso é depravação diante de Deus. E isso é o quê? Isso é uma maldição, irmão. É uma maldição. Tá? O governo federal brasileiro está tentando levantar leis que defendam que isso pode ser, e pode vir, viu? Se tornar lei no Brasil. Aonde se a igreja ou qualquer pessoa encontra, é preconceito e vai ter um salário para quem discordar. Vai ser alguns anos de cadeia também. Daqui a um dia pode esperar isso aí. Viu? Já pensou? Você foi preso por quê? Porque eu não concordo com o casamento do meu filho. Ah, isso aí é coisa de quem, irmão? É do Satanás. É coisa do diabo. Isso não é coisa de Deus. Amém? E todas as pessoas, todos os homens que decidiram se tornar homossexuais, decidiram por uma maldição hereditária, um espírito imundo que veio de geração na família dele, que agora atua na vida dele. Se não for por esse motivo, é porque na infância ele foi ou aliciado ou estuprado. Também é da mesma forma na vida da mulher. A mulher que ela decide se tornar lésbica, ou ela decidiu ser assim por uma maldição hereditária, familiar, ou porque na sua infância ou na sua adolescência ela sofreu abuso ou aliciamento. Se percebe que geralmente a pessoa que passou por esse trauma, ela chega à fase adulta, e se ela conversar sobre esse assunto com alguém, ela vai dizer: eu nunca vou esquecer aquele dia. Porque é uma data que marcou o dia ou a alma dela? É uma data que marcou a alma dela. E por aquilo ter sido tão forte, causou um transtorno psicológico, emocional, espiritual, e gerou nessa pessoa nojo por pessoas do sexo oposto. Agora, ela tem esse anseio por pessoas do mesmo sexo. Alguém entende isso aqui? Isso aqui é o que na vida da pessoa? É o Espírito Santo? É o que? É o Satanás na vida da pessoa. Tá? Pastor, volte a falar. Qual é o espírito? Pomba gira. E volta a dizer: espírito é anjo caído. Anjo caído, demônio, não tem sexo. Não tem sexo. E não é apenas uma pombagira, são legiões de pombagira. Cada pombagira tem uma atuação e faz um efeito na vida da pessoa. Tá? Não são todos os espíritos pombagira que fazem a mesma coisa, não. Existem vários espíritos desse naipe e cada um trabalha de uma forma na vida da pessoa. Diga misericórdia. Para ficar bem provado, vai Levíticos 18. Aleluia. Levíticos capítulo 18, versículo de número 22. Diz: com varão te não deitarás como se fosse mulher. É o que é isso, irmão? É abominação. Amém? Aí, aqui no capítulo 18, eu quero que você leia em sua casa o capítulo completo. Você vai ver todos os relacionamentos que Deus condena. Aqui está todos os relacionamentos que Deus condena. Alguém lembra que eu citei sobre uma Bíblia chamada Graça sobre Graça? Quem lembra? Não tem esse capítulo lá no livro de Levíticos lá, viu? Esse aqui não, que condena isso aqui não. Porque essa Bíblia foi criada para quê? Para proteção dessa prática satânica. Tá? De repente você vê, e olha que ela é bem enfeitada. Se você vê lá a Bíblia, ao meio da revista corrigida, graça sobre graça, não compra não, irmão. Senão daqui a pouco tu está mordendo a fronha, viu? Está entendendo? Quem está entendendo isso aí? Amém? Aplauda Jesus. Vamos a Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo de número 26. Versículo de número 21. Vamos ler a partir do versículo 21. Está escrito assim: portanto, tu, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus o entregou às concupiscências do seu coração, imundícias para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário ao quê? A natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha pelo quê? Pelo seu erro. Amém? Perceba que todas essas práticas que a gente está falando aqui, comparando com a lei e a graça, eram todas elas quebra de quê? Da mesma lei. Amém? Todas elas eram quebra da mesma lei. Ou seja, para entender, ou seja, a prática, o ato de um homem ou mulher sem um casamento ou fora adultério. Eu desejar psicologicamente também é o que? É adultério. A criança que ela é aliciada, ela também, ela não. O que aliciou, ele cometeu adultério. A pessoa que cometeu estupro, ela cometeu o quê? Adultério. A mulher que se relacionou com outra, ela cometeu o quê? Adultério. O homem que se relacionou com outro, ele cometeu o quê? Adultério. E o homem ou a mulher que se relaciona com animais, irmão? Eles cometem o quê? Adultério. Pastor, ainda tem isso? Muito tempo antes desse tempo que a gente vive, irmão. Isso se chama zoofilia. Se não, vamos voltar a Levíticos. Se é uma dúvida, né? Então vamos tirar a dúvida. Levíticos 18, versículo 23. Diz: não te deitará com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. Amém? Isso aí também é o que? É adultério. Tem ou não tem essa prática, irmão? Tem. Existe essa prática. E isso aí é depravação aos olhos de Deus. Querido, tudo isso que eu falei para os senhores aqui são quebra de uma única lei que se chama não adulterarás. A única lei levantada por Deus para a criação da família. Esta lei, ela apoia o casamento e ela apoia a família. Amém? Todas essas práticas que nós aprendemos aqui, que nós citamos aqui, sendo praticadas, abrimos espaço para esse Espírito atuar na vida dessa pessoa. Amém? E quando se fala de espaço, a gente vê o que é a nossa mente. Vem a nossa mente Efésios capítulo de número 4, verso 27, não andeis julgar o diabo. Vem a nossa mente, segundo Pedro capítulo 5, verso 8, o ladrão anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando alguém para que possa tragar. Nós entendemos que essas práticas faz o quê? Destrói a vida sentimental do solteiro, conjugal do casado. Amém? Então saiba avaliar essa área da sua vida. Se você está infeliz, meu irmão, você já viveu, comeu o pão que o diabo amassou, ou o pão que o homem amassou, ou o pão que a mulher amassou nessa área da sua vida, sabe o que é? Esse espírito imundo está sobre a sua vida. Eu conheço homens e mulheres tão frustrados, que são crentes, que os pastores tentam ajudar essa pessoa a casar. Sabe o que ela disse, pastor? Deixa eu morrer assim mesmo. Quero casar mais não, pastor. Já foi tanta decepção que eu prefiro ficar assim. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Essa pessoa, ela está decidindo ficar sozinha porque passou muita frustração. Se esse for o motivo porque essa pessoa decidiu ficar só, ela está errando? Tá. Pastor, mas o senhor já ensinou aqui que a gente decidir não casar para agradar a Deus é bom. Olha a observação, é o que Paulo diz: não casar para agradar a Deus. É uma decisão pessoal sem frustração. Agora, se você não quer se relacionar por causa de frustração, tem um mal escondido na tua vida. Tem um capeta escondido na sua vida, meu irmão. E não é de fora não, é dentro. É dentro. Se você quer se libertar, pegue esses ensinos,
Seja verdadeiro com você mesmo, que nada vai adiantar você amarrar um cão dentro de você igual amarra um jumento no quintal ou no pasto, né? Não adianta não, irmão. Não adianta não. Não adianta você estar com um espírito imundo dentro de você aí. Eu volto a falar o que eu sempre falo aqui. Pastor, mas eu nunca caí endemoniado, né? Uma hora tu vai cair. E o pior não é o que cai endemoniado, não. O pior é que o bicho fica dentro e a pessoa não manifesta para se libertar. Isso aí é o pior. Tá? Não é porque você não manifesta que você é liberto, não, meu irmão. Tem muita gente que não manifesta porque não dá crédito às campanhas, não dá crédito à oração. Na hora da oração não se concentra. Tá? Dessa forma não tem como se libertar, não. Tá? Deus, ele não faz nada sem um acordo seu. Ele precisa te libertar, mas você precisa querer ser liberto. Amém? As palmas cultuam a Jesus. Aleluia. Vamos a Deuteronômio. Deuteronômio 22. Para concluirmos essa parte. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 22. Falar, irmão, sobre isso aqui. Sobre essa área aqui, só pede para falar de vida financeira. Né? Duas áreas difíceis demais para pastores pregar. É vida sentimental e vida financeira. É difícil demais. Difícil demais, demais mesmo. Quem encontrou aí Deuteronômio 22, diga amém. Versículo também de número 22, Deuteronômio 22, 22 diz: quando o homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Amém? Era um negócio sério, né? Para o mal poder sair, tinha que fazer o quê? Matar os dois. Senão o mal continuava. Você está entendendo? Quem está me ouvindo, irmão? Agora, nós vamos falar sobre o que a gente estava esperando, né? Nós vamos falar sobre Davi. Já citei aqui de quem Davi era descendente. Quem lembra? Davi era filho de quem? Filho de quem, igreja? Filho de Jessé. Ele era o 8º filho de Jessé. Amém? Ele era descendente de quem? De Raabe, que era o quê? Era uma prostituta. Expliquei que a teologia não afirma, nem estudiosos e nem a Bíblia também. Mas há uma grande probabilidade de entendimento de Davi ter sido fruto de um adultério. Porque no Salmo 51, no versículo 5, o salmista diz que ele pede perdão a Deus, reconhece que é pecador e que ele é um pecado desde o ventre de sua mãe. Nós não descartamos essa possibilidade e nem afirmamos que é verídico, porque não é fato. Só podemos afirmar quando é fato, porque contra fato não há argumento. Amém, gente? Então Davi, ele é gerado em pecado, ele é filho de um adúltero e descendente de uma prostituta. Um cidadão que teve todas as hierarquias de má sorte para cair no mesmo pecado dos seus descendentes, dos seus ancestrais, melhor dizendo. Amém? Tanto que ele chegou a cair. E por que caiu? A mulher de Davi era feia? Não. A primeira mulher de Davi era quem? Nós falamos aqui também no domingo. A primeira mulher de Davi se chamava Mical, filha de quem? Do rei Saul. Ela era uma mulher o quê, irmão? Uma mulher muito bonita. Todas as pessoas no reinado de um rei em Israel queriam casar com a filha do rei. Tanto pelos status de ser abençoado financeiramente falando, caso casassem, quanto pela beleza da mulher. Amém, gente? Então Davi, ele não tinha necessidade de pecar. Por quê? Porque a sua esposa, ela era muito bonita. E ele não tinha necessidade de transgredir, porque ele era bem sucedido pela esposa. Amém? Mas chegou a cair em adultério por causa de um índice de pecado. E o ato aconteceu em 2 Samuel 11. Vamos para lá. 2 Samuel, no capítulo 11. Aleluia. 2 Samuel,
capítulo 11, você que tiver encontrado, diga amém, gente. Diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já havia se purificado da sua imundícia. Então voltou para a sua casa. E a mulher concebeu, enviou e fez saber a Davi, dizendo: grávida estou, ou pejada estou. Amém? Isso aí é núcleo do erro de Davi. Davi cometeu este erro. Era um homem chamado segundo o coração de Deus. Foi um homem que agradou a Deus desde o seu nascimento, porque foi criado separadamente para Deus. E foi um homem tão separado que foi dito por Deus, chamado por Deus, de homem segundo o coração de Deus. Se não bastasse já ser ele separado para Deus, a Bíblia diz que ele foi ungido pelo profeta Samuel. Um homem totalmente consagrado ao nosso Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Isso era motivo para ele não cair. Era ou não era, irmão? Era ou não era? Quando você olha para o irmão e diz: aquilo ali é crente. Pensa no camarada crente. Aquela irmã é crente. Não, aquela lá não. Né? Vem isso à nossa mente pelo status de fé que as pessoas têm. E quando Davi, as pessoas olhavam para Davi: quem é aquele Davi, filho de Jessé? O homem que matou o homem que destruiu a maior ameaça de Israel, um homem que sozinho destruiu 200 homens, um homem que sozinho colocou Israel nos eixos. Esse era Davi, um homem ungido por Deus. O versículo que classifica a unção de Davi é 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que diz que a partir daquele dia o Espírito Santo de Deus, ele se apoderou de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas que tinha o que na vida dele? Uma maldição hereditária. Ele não pôde ficar livre daquilo. Um homem que já tinha filhos, um homem que já era casado, um homem que já tinha experimentado a presença do Espírito de Deus, um homem que dançava em adoração a Deus, um homem que quando a Arca da Aliança entrava em Jerusalém ele dançava. Israel parava para ver Davi quando entrava em Jerusalém. Mesmo com tamanho grau de espiritualidade, ele não conseguiu se safar disso aqui. Ganhou? E você que só anda de palhaçada com Deus, que só anda brincando, nem congregar não congrega, quando vem para a igreja é na brincadeira, como é que não cai, irmão? Hã? Davi, ele levava Deus tão a sério, mas mesmo assim não pode ficar livre. Cometeu esse ato. E quando ele cometeu esse ato, a vida dele começou a arruinar, irmão. Porque logo após ele ter cometido isso, e os soldados de Davi levaram a notícia que a mulher estava grávida, ele tentou fazer com que o marido da mulher se relacionasse com ela. Olha só, Davi, ele foi para a guerra ou ficou em Jerusalém? Ele ficou em Jerusalém. Olha o que Davi faz. Ele manda chamar Joabe, o capitão do exército de Israel, e ele escreve em uma carta, manda Joabe levar e entregar Urias, que estava aí na guerra. E essa carta falava para que Urias viesse, deixasse o trabalho, viesse da guerra, e como ele era um excelente soldado, Davi designou que estava dando uns dias de folga para ele. Ele volta da batalha, chega no palácio de Davi, Davi fica tranquilo, ele pensa: não, agora ele vai se relacionar com a esposa, e aí ela vai dizer que o filho é dele, é do marido. Meu irmão, Deus, ele é tão tremendo com relação a pecado, seja ele qual for, que a Bíblia diz que Davi vai deitar no seu regaço, achando que Urias foi para casa. Logo pela manhã, vem um soldado e fala assim para Davi: meu rei, Urias não foi para a casa dele não, ele está dormindo lá na porta do palácio. Nós falamos para ele ir, e ele citou abertamente: porventura eu, servo do rei, deixarei o meu Deus e o seu povo na guerra,
para eu dormir e me sobejar com a minha esposa? De maneira nenhuma. Se eu não estiver na guerra, eu fico aqui guardando o rei. Olha. O rei ficou totalmente atribulado e disse: não, vamos fazer uma festa, vamos embebedar o homem e vamos mandar bebo que é mulher. Vamos fazer isso. Faz a festa, Urias fica bêbado, Davi chama ele no palácio e diz: olha, vai para sua casa, a gente está lhe dando uma folga, vai estar com a tua família. Davi dorme, tranquilo, achando que o camarada foi. Deu dia e manhã, volta o salário e diz: ó, meu rei, ele disse que não vai para a casa dele não. A gente mandou ele ir. Agora ele não está na porta do palácio não, agora ele está na porta do teu quarto. Ele disse que vai te guardar. Amém, gente? Até o momento que o rei Davi diz para o diabo, né? Não digo o rei, eu digo até o momento que a pombagira colocou um desígnio no coração de Davi de mandar matar Urias. Ele pega uma carta, escreve uma carta, dá para Urias levar para Joabe lá na guerra, porque Joabe ficou no lugar de Urias. Urias poderia ser igual os curiosos que tem por aí, né? Porque tem curioso que gosta de saber da vida alheia. Eu tenho certeza que se fosse você, tu tinha lido a carta, né? Urias não, ele era fiel, irmão. Ele pegou a carta lacrada, foi de volta para o arraial, entrega para Joabe. Joabe abre a carta e na carta estava a casinha de Davi. Coloca Joabe na frente do pior batalhão de guerra, para que ele seja morto, ferido e vá à morte. A Bíblia diz que Joabe pega, chama Urias e diz: olha, Urias, Davi o rei escreveu-me nesta carta dizendo que você é um soldado de exemplo em todos os anos que você esteve servindo a Israel. Ele pediu para te colocar como cabeça, como coluna, na frente do maior exército de Israel. As piores guerras é você que vai liderar. Urias fica alegre, vai para frente e é morto a flechadas. Joabe escreve carta para Davi novamente, escrevendo o óbito de Urias. Davi manda buscar a mulher e casa com a mulher. Você está me entendendo? Davi vive assim 7 anos. 7 anos Davi vive dessa forma. Totalmente errado. Totalmente contra os princípios de Deus. No capítulo 12, versículo 1, tá? Marca esses textos aí para você estar lendo em casa e acompanhar a campanha, irmão. Não deixa para pegar na Bíblia só quando vir para a igreja, não. Marca esses textos, chegar na sua casa, leia, tá? Em nome de Jesus. Não é só os sites que você tem que visitar, não. A Bíblia também, tá bom? Amém, gente? Aqui no capítulo 12, verso 1, narra a história do profeta Natan e Natan Davi repreendendo ele. No 7º ano que Davi estava vivendo daquela forma. Natan vai e conta a parábola. Davi, ao ouvir a parábola, o profeta Natan lhe pergunta: ó rei, se acontecesse isso no seu reino, o que o Senhor mandava fazer contra o homem? Davi se levanta irado e diz: se acontecer em Israel, esse homem deve morrer. Esse homem deve ser arrastado de onde estiver, em praça pública, e morrer. O profeta Natan olha e diz para Davi: meu rei, este homem é você. Esse homem é o Senhor. Quando Davi ouve aquilo ali, irmão, Davi escreve o Salmo 51, primeiro se arrepende. Eu tenho certeza que ele não estava orando e escrevendo, né? Davi se arrepende do seu pecado. O filho morreu, né? Ele jejuou 7 dias, o filho morre no 7º dia. O propósito era Deus curar, mas Deus queria que ele se arrependesse. Não se arrependeu nos dias que Deus deu. O filho morre. Ele se arrepende dos seus pecados. Eu quero ler com você aqui, ver se eu encontro esse texto no mesmo capítulo 12, versículo 10, 12 e 10. O salário de Davi deveria ser a morte. Deus poupa a vida de Davi, mas não a família. Verso 10 diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para te ser por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei a teu próximo, o qual se deitará com a tua mulher perante a luz de quem? Perante a luz do sol. Amém? O filho de Davi, Absalão, fez isso aqui que Deus falou. Davi, Deus perdoou o pecado dele e poupou a vida. Porém, a família de Davi foi devastada. Devastada. Até o filho de Davi, que foi ungido a rei de Israel, Salomão,
que era filho de Batseba, o segundo filho que Davi teve com ela, porque o primeiro morreu, esse estava pior, se tornou pior do que o pai. Mais à frente, sexta-feira, a gente vai falar sobre Salomão. Nós estamos entregando aqui, falando sobre o pecado de Davi e sua geração. Deus fala para ele que o pecado dele está perdoado, a vida dele será poupada, não só a dele, como a de Batseba, porém, a espada de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, nem um dia sequer se apartaria da casa de Davi. Desde aquele dia, irmão, a família de Davi começou a ser amaldiçoada. Pelo diabo? Não. Por quê? Pelo próprio Deus. O próprio Deus permitiu a família de Davi ser destruída. Se você já percebeu que tem uma maldição assim na sua vida sentimental, meu irmão, eu quero informar isso aqui para você. Não é o diabo, não é o diabo não que está fazendo isso aí. Entre aspas, é o diabo, mas com a permissão de Deus. Enquanto você não decidir mudar, não é isso, talvez você diga, pastor, mas eu não cometo o ato de adultério, não. Mas se comete psicológico, você está cometendo a mesma burrice. Enquanto você não decidir mudar, você, não é alguém, é você. Amém? Vou mudar se ele mudar. Vou mudar se ela mudar. Mude você. Porque o que está em jogo aqui não é a alma dele ou dela, não. É a sua. É a sua. É a sua. Vou lhe dar até uma linha de raciocínio positiva. Tá? Vou lhe dar até uma linha de raciocínio positiva, entre aspas. Não que você tem que fazer isso. Estou citando pelo tema da pregação. Deixa de mão a salvação dela, meu irmão. Deixa de mão a salvação dele, minha irmã. Pensa na tua. Pensa na tua. Ah, pastor, mas minha mãe anda dessa forma. Ei, pensa na sua primeiro. Porque antes de quebrar na vida dela, quebre da sua. Porque essa maldição, ela segue descendência. Ou seja, você já herda dos seus antepassados. Os seus filhos podem herdar de você. Então pense na sua, é você. Amém? Ou você acha que você vai levar a sua mãe para o céu debaixo do braço? Não vai não, meu irmão. Não, e ou vice-versa, ou você acha que vai levar seu filho debaixo do braço? Não vai não. Pense na sua salvação. Pense na sua salvação. Lembre do que nós falamos de Mateus 7,23. Porque ele dirá abertamente aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. É a sua salvação, é a sua vida conjugal, é a sua vida sentimental. Pensa nisso. Amém? Pensa nisso. É melhor você sem ele ou sem ela, sem um namoradinho, um esquema, do que sem Jesus. É melhor você sem a pombagira do que sem Jesus. Hã? Pensa nessas coisas, meu irmão. Pensa nessas coisas. Esse negócio de solar baixaia, canta maia, chupa bala house, vamos lá para a praia, não rende não. Seja racional. Pensa na tua salvação. Pensa nesta área da sua vida. Não vale a pena você perder a tua felicidade sentimental ou conjugal por causa de A ou de B, ou da quebra de pecado, ou da quebra de aliança. Você tem que pensar na tua fé, na tua salvação, na tua vida sentimental, na tua vida conjugal. Ou não, ou se não, você terá a companhia do Exu chamado pombagira. Certo? Todas as práticas citadas nesse altar são práticas colocadas por esse demônio. São práticas colocadas por esse espírito. Quem vai definir se ele vai sair da sua vida ou não, não é o pastor, não é Jesus. É você. É você. Amém? Esse espírito imundo só largou a vida de Davi, meu irmão. Vou citar isso aqui para vocês. Na sexta-feira a gente vai concluir isso aqui, começar a de Salomão. Só largou a vida de Davi no óbito, irmão. Eu citei aqui que até Davi, cheirando a defunto, né? Cheirando a formal, estava pedindo para colocar um anjol para aquecer ele, né? Quem lembra que eu falei sobre isso aqui? Amém. Só não a possuiu porque já estava velho demais, beirando a morte. Senão, teria transgredido, aí o final dele seria o quê? O inferno. Graças a Deus foi salvo pela impotência e velhice, né, irmão?
Alguém está me entendendo isso aqui? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Faça você ter entendido essa palavra. E nunca é tarde para se libertar, viu, meu irmão? Nunca é tarde para ser feliz. Talvez você já está numa idade avançada e já tenha até desistido de ter uma vida sentimental abençoada. Talvez você já está numa idade avançada e já tenha até desistido de ter uma vida conjugal abençoada. Eu quero falar para você que um dia para Deus é como 1000 anos, mas 1000 anos para Deus é como um dia. Nunca é tarde para recomeçar. Põe sua cabeça no lugar, entrega a tua vida para Deus de verdade. Deus tem coisas novas esperando para fazer na tua vida. Talvez as folhas do teu passado estão tudo rabiscadas, mas tem uma limpa para ser escrita pelo dedo de Deus na sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique de pé.